A boa notícia que eu quero dar para vocês é que depois da besta e do falso profeta terem sido lançados no lago de fogo e enxofre, como nós lemos, a Bíblia nos afirma que Satanás foi aprisionado por 1000 anos, conforme nós podemos ver em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 13. Então eu quero ler com vocês. Uma vez que todo esse sistema implantado, né, por Satanás, pela besta, pela Babilônia, todo este modelo de governo foi vencido, isso cai por terra. Então o texto vai dizer para nós que agora Satanás foi preso. Preste atenção, por favor. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém? Este texto é o mais difícil de toda a Bíblia. Ou ele está entre os mais difíceis, certamente. Há muitas compreensões diferentes a respeito deste texto, a respeito do reino milenar. Alguns teólogos acreditam neste reino de forma literal e outros de forma figurada. Aqueles que acreditam de forma literal entendem que este capítulo 20 é uma sequência cronológica do capítulo 19. Entendeu? Então aqueles que leem o reino milenar, acreditam na existência do reino milenar de forma literal, eles acreditam que o capítulo 20, que nós estamos agora lendo, é uma sequência cronológica do capítulo 19. E quando você lê, realmente dá a sensação de que nós estamos numa leitura cronológica. Por isso eu estou aqui dizendo que faz coerência também àqueles que creem, porque parece que assim é quando você lê. Principalmente porque nós devemos considerar que o texto de Apocalipse, ele não tinha divisões de capítulo, ele não tinha divisões de versículos, né? Então ele vai sendo escrito, então naquele tempo se lia e se entendia como uma sequência cronológica. Tá? Bom, aqueles que acreditam então, de forma literal e cronológica no milênio, estes são chamados de milenistas. Para estes, Jesus estabelecerá um reinado de 1000 anos, sendo este um período preparatório para o reinado eterno. Então Jesus vai fazer um estágio de 1000 anos, para depois ele poder realmente ter um reinado eterno. Neste período, Jesus reinará, tendo a cidade terrena de Jerusalém como centro do seu reino, cumprindo também todas as promessas do Antigo Testamento referente à nação de Israel. Para aqueles, e nós vamos falar daqui a pouco, que creem que o texto é figurativo, estes são chamados de amilenistas. Estes entendem que o texto não está sendo escrito de uma forma cronológica, tá? Para estes, o texto, ele rompe, então, do 19 para uma nova ênfase. É como se fosse, vamos dizer assim, eu estou falando com vocês e de repente eu mudo, porque eu quero dar uma ênfase em alguma outra coisa e interrompo, né, aquilo e passo. Então para estes há uma quebra, para que ele dê uma nova ênfase a algo do que ele já havia dito, mas agora ele quer destacar
marcar aqui, na verdade, o quê? A queda, o fim de Satanás, o diabo. Então ele rompe para poder mostrar isso. Então, aqueles que creem de forma literal são os milenistas, aqueles que creem de forma figurada são os amilenistas. Os milenistas são divididos em pré-milenistas e pós-milenistas. Nem todos os milenistas acreditam que os 1000 anos se refere a um período literal, no sentido de que seja, 1000 anos cravados. Muitos entendem que se refere apenas a um período longo, que esse reinado de Jesus será um período longo, sem saber exatamente de quantos anos se trata o milênio. Então você tem um grupo que defende 1000 anos, literalmente, tem outros que entendem também de forma figurada os 1000 anos, dentro dos milenistas. Os pré-milenistas são divididos também em 2 grupos. Você tem então um pré-milenista dispensacionalistas e pré-milenistas históricos. Eu não vou ficar entrando em todos os detalhes aqui, porque senão vira um estudo bíblico, mas você pode depois, se quiser, ir, tirar foto e vai pesquisar depois, tá bom? Não dá para a gente entrar em tudo isso, senão eu me perco aqui um pouco. Eu só estou querendo que você tenha um conhecimento. Existe um grupo, então, e aí eu quero voltar um pouquinho agora com vocês aos amilenistas, que entendem que nós já estamos vivendo os 1000 anos. Então, os amilenistas, como eu disse, eles não entendem o reino milenar de forma literal, mas figurada. E dessa forma eles entendem que nós já estamos vivendo os 1000 anos. Isso acontece, esse reinado, no coração de todo aquele que crê. Então Jesus vem reinando já sobre todo aquele que crê. É assim que este grupo entende. Essa questão teológica, sobre o milênio, então ela é muito complexa, como eu disse. E nós vamos ter que aguardar o desfecho da história para descobrir quais destas posições é a mais coerente com os planos de Deus, se é que alguma delas é realmente plena com os planos de Deus. Enquanto isso, o que devemos fazer? Nós devemos nos unir e trabalhar pela causa do reino de Deus com muita maturidade e amor. João descreve algumas características deste reino milenar. Entre elas, que Satanás está impedido de enganar as nações neste período. Veja o que diz Apocalipse 20, versículo 13. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A leitura destes versos, elas são muito difíceis, por quê? Porque depende da posição escatológica daquele que está lendo. Para um pré-milenista, este verso está tratando de um período em que veremos Jesus reinando e estabelecendo a justiça e a paz sobre todas as nações. Então, um período que ainda vai acontecer. Neste tempo, Satanás estará então impedido de influenciar os homens a se voltarem contra Jesus e seu reino. Bom, para os amilenistas, que já entendem que Jesus está reinando já os 1000 anos, este verso indica que Satanás já está amarrado. Que ele tem um poder de atuação sobre as nações limitado. Então ele atua sobre a vida dos homens de forma limitada. Ele não consegue
hoje impedir que o evangelho seja anunciado às nações, embora ele tente, através dos anjos caídos que atuam neste sistema. Mas, diz o texto, que chegará um momento em que ele será solto. Ele agirá livremente, essa é a ideia, ele será solto, ele vai agir livremente. E este tempo será pouco, o que nos leva a entender que está se referindo ao tempo final da tribulação. Isto é, aos 3 anos e meio finais da grande tribulação.